E vem conferir a crítica do filme Madame Teia. E chegou nos cinemas o filme Madame Teia, a mais nova introdução da Sony dentro do universo do Homem-Aranha. Depois de errar em sequência em vários filmes, eles agora resolveram errar mais uma vez, porque Madame Teia é um grande desastre, mais uma catástrofe que a Sony consegue fazer dentro do universo que envolve o Homem-Aranha. Mas vamos começar devagar, porque muita gente pode estar pensando que ele só não funciona porque é diferente dos quadrinhos, e isso não tem nada a ver. O filme, ele é terrível por si só, mantendo esse legado tenebroso que a Sony consegue levar para os cinemas. Mas vamos ser sinceros, quando você assiste o trailer, quando você vê as notícias, você já vê que não é um filme que vai te empolgar muito aí no cinema. Isso pode ser bom, porque com uma expectativa baixa, você pode pensar que isso pode te surpreender e te entregar pelo menos um filme divertido. E não foi isso que aconteceu. Mesmo com a expectativa baixa, Madame Teia consegue te surpreender negativamente e te entregar um dos piores filmes desse começo de ano. Madame Teia, ele é aquele filme do pior que você consegue encontrar no universo de super-heróis. Parece aquele filme do começo dos anos 2000, anos 90. E por que eu falo isso? Porque no começo dos anos 2000, tentaram fazer muitos filmes de super-herói e muitos não deram certo. Porque exatamente não tinha esse legado dos filmes de super-herói como tem depois que a Marvel surgiu. Então a partir daí, naquela época, você via aquelas pessoas que não conheciam nada desse gênero, nada desse estilo de filme. Então eles faziam a pior forma possível. E em Madame Teia, a gente consegue ver as mesmas características. E mesmo que você tenha uma expectativa num ponto ou outro filme, ele vai destruir pouco a pouco. E a primeira cena do filme já mostra isso. Primeiro que a primeira cena do filme não faz sentido estar no começo do filme. Porque se você assistir a estrutura narrativa que o roteiro quer fazer pra você, ele quer fazer um mistério pra falar quem é o vilão, por que ele tá perseguindo aquelas meninas. Só que o problema é, esse mistério não faz sentido quando desde a primeira cena a gente já vê ele. Eu acredito que a melhor forma que eles poderiam fazer isso, se fosse pensar pra fazer um bom roteiro, era começar depois da cena inicial. Mostrar ela tendo sua vida normal e fazer a gente como público ir conhecendo ela, criando um mistério de quem é aquele vilão, por que ele tá seguindo ela, por que o Ezekiel está seguindo a Cassandra. E aí quando ela chegasse no Peru, quando ela realmente chegasse naquele ponto, a gente tivesse uma revelação junto. Mas não, a cena tá no começo. Até isso mostra como a montagem, a escolha narrativa do filme é meio bizarra. Não faz sentido tá nesse começo. E é uma cena que já mostra muito de uma característica que o filme tem como um todo que eu acho horrível, que é as cenas expositivas. Filmes como esse, que não sabem muito bem o que eles querem ser, o que eles querem fazer, e eles não têm uma sutileza no roteiro para poder mostrar o que eles têm que mostrar, eles realmente apelam para exposição. Então, uma sequência simples, que poderia ser mostrada nos detalhes, através do movimento de câmera, num olhar, eles resolvem realmente explicar tudo. Então, um personagem para e explica para o outro tudo o que está acontecendo ali, cena por cena. E entra um ponto, é dois cientistas, são duas pessoas que eram para ser inteligentes, explicando uma coisa para outra. Não faz sentido. Tem uma hora que tem duas pessoas que são médicas, e uma está explicando uma coisa básica para outra. Não faz sentido essa cena. São cenas expositivas que não deveriam existir, por deixar o filme chato, por não funcionar, mas mais do que isso, não faz sentido quem eles colocam o diálogo na boca de quem vai falar aquilo. Então tem cenas expositivas que inclusive vão quebrando o ritmo do filme o tempo todo. Toda hora que o filme parece que vai avançar, toda hora que o filme parece que vai chegar numa parte mais rápida, ele para pra alguém ter que explicar alguma coisa. E às vezes são coisas básicas, e pior do que isso, às vezes são assuntos que já foram explicados e eles explicam de novo. E a cena inicial já mostra muito disso, já mostra muito dessa exposição que deixa o filme chato, e mais do que isso, já mostra como o filme não tem uma boa direção. Nessa primeira sequência, já tem uma sequência de ação, e você vê como parecia uma série de TV, como fazem aquilo. E ao longo do filme, isso só piora. Toda a sequência que envolve as Mulheres-Aranhas, que são muito poucas, mas quando elas têm, elas são muito ruins, muito mal filmadas, muito mal coreografadas. A cena final, onde envolve a batalha final, ela é um show de horrores, que você mais dá risada por estar com vergonha alheia de ver aquilo em cena, do que realmente você acha legal e divertido, como a cena é boa. Não, inclusive, pelo vilão ser alguém tão inteligente, ou pelo menos o roteiro passar ele como tão inteligente, a forma como todo o terceiro ato é construída, deixa tudo muito mais triste. E por que deixa triste? Porque
porque eles não tinham como utilizar as 3 Mulheres-Aranhas nesse filme. Então eles tiveram que inventar um cenário que vira até algo bobo, algo infantil, que você acaba até não entendendo porque eles fizeram isso. Então você já não tem uma estrutura de roteiro que funciona, você já não tem praticamente uma história que funciona, porque o filme também demora muito para tentar engrenar. Até a Cassandra encontrar as outras meninas, o filme ele demora, ele é arrastado, você não se importa o que está acontecendo ali. A forma como ela fica vendo o futuro também deixa o filme bem desinteressante. Eu não gosto muito de visualmente como eles entregam isso, não me agradando de maneira nenhuma. E as ligações que eles fazem com o universo do Homem-Aranha como um todo, fazendo piadas com o Peter Parker diretamente, eu acho bem ruim e bem mal feito e jogado de qualquer forma. Outra característica muito fácil de se ver desse roteiro, que mostra que alguém que não deveria fazer roteiro, de tão mal escrito que além de deixar o filme expositivo, além de não conseguir criar um bom roteiro, um roteiro simples para ter uma história, o roteiro ele é cheio de criar tramas e esquecer ela ao longo do filme. Apresentam tramas, apresentam personagens, apresentam ideias que eram para ter uma relevância em algum ponto e são esquecidas. Quando um personagem morre, uma personagem antes tinha sido apresentada como uma amiga da Cassandra, ela nunca mais volta. Quando você apresenta um gato, você acha que ela vai ter alguma característica para moldar a personagem da Cassandra, ela também não é colocada. E isso você consegue falar com vários personagens que são colocados e tirados do filme aleatoriamente. O roteiro não consegue trabalhar esses personagens. E não é que não só consegue trabalhar os personagens secundários. Os personagens principais são muito mal escritas também. A Cassandra é muito mal escrita e todas as outras meninas também são mal escritas. Inclusive, as 3 meninas, todo mundo sabe por que elas estão no filme. Porque futuramente, se você tiver uma boa vontade, quiser assistir Madame Teia no cinema, vai ter continuações e elas vão se transformar nas Mulheres-Aranhas. Mas se você pensar, esse filme não faz sentido as 3 existirem. Narrativamente, como elas são trabalhadas, não funcionam de maneira nenhuma. Se você pensar que esse filme não teria as HQs como exemplo, era pra ser só uma menina ali. Só uma menina em questão de narrativa e como construíram faria mais sentido. Porque a forma como eles apresentam e trabalham ela não faz sentido narrativamente. Não funciona bem. A forma como elas se amam não faz sentido. A forma como elas viram amigas não faz sentido. Porque o filme não constrói elas bem, não trabalha elas bem, não faz com que elas sejam personagens que você queira torcer e viver. Quando tem a virada de nós somos pessoas desconhecidas pra agora nós somos uma família, não funciona de maneira nenhuma, porque a cena emocionante e dramática do filme é uma grande cena expositiva de todo mundo sentado com uma trilha sonora que não funciona de maneira nenhuma, colocando mais um elemento ruim. Personagens ruins. E pra você assistir um filme, se importar com o filme, você tem que se importar com os personagens, algo que não acontece aqui. E além da direção não funcionar, a montagem não funcionar, o roteiro não funcionar, as atuações também não funcionam. Foi o que eu falei. A gente imagina que primeiro a história pode ser interessante se bem contada. Ela não é, já é um desperdício. Você imagina que o filme pode ter boa sequência de ação. Não tem de maneira nenhuma. São todas mal feitas, não são marcantes e realmente não funcionam. O filme ainda é muito expositivo, sendo chato e arrastado, com uma sequência que não faz sentido nenhum. O filme tem várias conveniências de roteiro, ou seja, ele faz com que tudo aconteça de uma forma bem certinha e que nada pode dar errado, que não funciona de maneira nenhuma. Tem sequências que até dá risada de vergonha alheia. E as personagens que poderiam ser interessantes, porque nas HQ elas são interessantes, aqui todas são desinteressantes e mal feitas. Mas tudo isso poderia ser salvo com atuações, porque já existem projetos onde tá tudo ruim, mas os atores tentam tirar o máximo. Não é isso que acontece aqui. As atrizes estão péssimas nos seus papéis. Elas não conseguem entregar. Muito menos culpa delas e muito mais culpa da direção e do roteiro que não trabalharam bem elas. Mas mesmo assim, elas não estão bem. Destaque para a Dakota Johnson, que tem várias sequências dramáticas que parece que ela não tem emoção nenhuma passando a voz. E o vilão também, meu Deus do céu, que atuação terrível de um ator que parece que não encaixava no personagem, de um vilão que desde o design dele, até como ele foi escrito, é tudo muito ruim. No fim, quando eu penso em Madame Teia, eu não penso o que ele tem de ruim, eu penso o contrário. Eu penso o que ele tem de bom e eu não encontro nada, nenhuma coisa, nem de parte técnica, nem de atuação, nem de roteiro, nada. Esse filme é mais um grande desastre que a Sony consegue entregar. E nesse momento, já nem sei se a Sony trabalha para fazer um bom filme ou ela tá forçando para cada ano tentar entregar um filme pior e ela tá conseguindo isso com louvor. Concluindo, Madame Teia é um filme terrível, que com certeza não vale seu tempo e muito menos o seu dinheiro. Madame Teia parece que é mais um passo para a Sony concluir o seu objetivo de só fazer filmes ruins envolvendo o universo de super-herói, onde você vê que visivelmente o foco deles não é entregar um bom filme e ganhar dinheiro através do elenco com nomes muito fortes e também com o nome do Homem-Aranha por trás. Eu só não acho Madame Teia o pior filme que a Sony já fez de super-herói, porque existe Morbius, mas olha, a disputa é boa. E por isso que eu fecho o filme Madame Teia com uma nota meio de 10.
Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Madame Teia? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.